De pé, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 26 e verso de número 41. Evangelho segundo nos escreveu São Mateus, capítulo de número 26 e versículo 41. Toda a igreja, leiam comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tomai os vossos assentos. Meus amados irmãos e minhas queridas irmãs, louvado seja o nome de Jesus. Vamos falar hoje do perigo das obras da carne. Sabemos que as obras da carne são perigosas, e são elas, meus irmãos, que nos derrubam, são elas que nos destroem. Oremos e vigiemos para que não sejamos surpreendidos por essas obras malignas que tanto destrói o ser humano. Hoje vamos dar um alerta para os que querem agradar a Deus e ter uma vida frutífera. Vamos falar sobre o perigo das obras da carne e precisamos ter cuidado, pois dentro de todo crente habita duas naturezas: a natureza adâmica, a qual é corrompida na queda, e a natureza nova, que é resultado da regeneração do novo nascimento em Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 3, vamos conferir a palavra do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 3 e versículo 3. Como diz, meus irmãos, Jesus, toda a igreja, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O ser humano que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E os que seguem as obras da carne são aqueles que são da natureza adâmica. Veremos que a natureza adâmica, se não for controlada pelo Espírito, produz frutos que levam o crente à morte espiritual. Natureza adâmica são aqueles que ainda não se converteram de verdade, meus queridos irmãos. São aqueles irmãos que estão agindo como o velho homem, o homem, Márcia, que caiu no Éden, o homem que Deus criou, porque todos nós somos criados por Deus, mas não nasceram de novo, ainda continuam caídos lá no Éden, como Adão. Mas aqui em João 3:3 diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode encontrar-se com Deus. E nós vamos para o primeiro tópico, vamos falar a vida conduzida pela concupiscência da carne. Existem 3 tópicos neste assunto. O primeiro é a concupiscência da carne. Você sabe o que significa
A palavra concupiscência, segundo o dicionário, este é um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos. Romanos capítulo 7, versículo de número 8, nos diz a palavra de Deus acerca desse assunto. Abra comigo, Romanos 7 e 8. E ouça, meus irmãos, o que diz a Bíblia. Todos comigo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então o pecado acende em nós o desejo maligno de fazermos coisas erradas, o que leva um jovem a querer largar os estudos para se tornar um fogueteiro de uma comunidade, dando alarme de invasão para proteger um traficante. O que leva um ser humano a querer abrir mão de fazer uma faculdade, uma universidade para se tornar um traficante. O que leva um ser humano a montar em uma moto e sair dando por aí piruetas e fazendo malabarismo e levando ao êxtase no trânsito, sabendo que ele pode levar uma pancada e morrer. O desejo maligno aflorado, o desejo maligno do pecado faz o ser humano fugir do seu controle normal. Deus criou o ser humano com um intento de nascer, se torna filho, depois pai, avô e morrer cercado com a sua família. É a beleza da criação de Deus, desejada para o homem e para a mulher, ser uma filha, uma jovem bonita, galanteada, paquerada, namorada, depois casada, mãe, senhora, e morrer honrada, cercada com seus filhos. Essa é a natureza natural, aquilo que Deus criou, e que toda mulher e todo homem tem no seu íntimo, esse desejo. Mas são violados esses desejos, são destruídos esses pensamentos, e as frustrações de alguns causam uma revolta, e eles tornam-se verdadeiros abutres de si próprio. Eles tornam-se verdadeiros devoradores de si. Eles miram para si próprio e começam a se sentir inútil, incapazes. Os anos vai passando, a velhice vai chegando, e o ser humano, por não ter conquistado devido às suas frustrações, torna-se um ser inferior e deprimido. Mas no começo, para entrar em uma degradação moral, espiritual como essa, pode observar, há sempre uma brecha para o pecado. É a aproximação do pecado, é andar com pessoas ruins, é estar perto de pessoas ruins, é receber conselho de amigos, é ser arrastado para perto de pessoas manipuladoras, de mentes medíocres e pecaminosas e malignas, que o ser humano é posto a essas situações. O pecado chama para perto do pecado, e as espécies se atraem. Os miseráveis
condutores para a desordem, para a desgraça e para a miserabilidade moral, permeiam perto de nós, cercam nossos filhos, rodeiam nossas famílias. Satanás sempre se utiliza de um dos seus para chegar perto de nós e tornar-nos igual a ele. E nesse estado deplorável, miserável, pecaminoso, muitos de vocês, se não abrir o olho, fogem da igreja, saem da igreja, se decepcionam com Cristo, com a igreja, e caem nessa armadilha miserável. Por isso, a palavra de Deus mostra que essa concupiscência carnal, ela é maligna, e ela expressa desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos. Quem são os homens caídos? São aqueles que não têm a Deus, e são aqueles que têm a Deus, mas que se encantaram com as amizades e foram até elas, começaram a faltar nos cultos, começaram a faltar nos seus trabalhos, a se eximir das responsabilidades da igreja, a querer ser erguido do seu jeito, vir quando querem, abraçaram o descompromisso, não querem mais serem compromissados, estão, mas não querem estar, fazem quando querem, do jeito que querem, sem que ninguém o cobre. Esse ser humano, assediado pelo desejo da desobediência, começa a imperar em si os desejos satânicos, os desejos diabólicos. Esses são os que caminham pela carne, esses são os que começam a navegar nas águas turvas da imoralidade, perigosas, aonde há um grande porão escuro, há um grande abismo. Quando lá caído, fica muito difícil resgatá-lo de volta. Hoje vocês estão em uma superfície, graças a Deus, podem enxergar uma luz brilhando, louvado seja Deus, nos horizontes da esperança, aonde Deus ainda aponta para vocês e diz: venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos, e eu, oh glória, vos aliviarei. Alguém ainda ouve essa voz? Se ouve, levanta a mão e dá glória a Deus. Ainda existem os que ainda escutam essa voz, porque essa voz está acabando, essa voz está ficando rouca, este eco está se distanciando cada vez mais dos ouvidos, esta sonoridade quase não se ouve mais, porque o mundo está tapando os ouvidos de toda a raça humana, para que eles não alcancem mais esse som. Ainda há esperança. Jesus é o Senhor da vida, a solução. O mundo está abafando, o mundo está matando, o mundo está estuprando, estrangulando o senso auditivo do ser humano, tornando-lhe surdo, sem que ele haja diante dessa situação. O ser humano está calando-se, porque não está conseguindo mais ouvir. E aqui no livro de Romanos, a palavra de Deus diz que essa velha natureza, se não for controlada pelo Espírito, leva-nos a cometer os piores pecados, as piores ações abomináveis, e por isso precisamos vigiar e viver constantemente cheios do Espírito Santo.
de manhã na igreja, à tarde na igreja, à noite na igreja, aleluia. Se for para casa, dorme. Se for para casa, não consegue vir, então já fica de uma vez. Vigiai, vigiai, meus irmãos, vigiai, porque se não vigiar, é mais fácil ir para a praia com um amigo, é mais fácil ir para o shopping com um amigo, é mais fácil ficar em casa por causa do jogo do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, de não sei o que mais. Se não abrir o olho, a atração mundana os prende dentro de casa. O tempo para ouvir a palavra de Deus está resumido: as redes sociais, os meios de comunicações, as atrações, o mundo, suas concupiscências. A Bíblia chama suas concupiscências, são atraentes, atrativos, agradável, aconchegante, favorável à carne, conveniente para a carne e acomodável para os nossos desejos. Hoje, ser crente é ter o poder de renunciar. Ser crente é ter a força de renunciar. Porque a igreja, os irmãos já chegam na igreja cansados, com a vista esgotada do telefone o dia todo, com os ouvidos esgotados de notícias má, cansados de saber que um pastor ali fez besteira, o outro ali fez aquilo, a outra igreja fez aquilo lá. O que resta da nossa fé? Estamos sendo rodeados por escândalos, escândalo aqui, escândalo de lá, notícias ruins da igreja e notícias boas do mundo. O pacote que Satanás tem, o combo que o diabo tem, é completo. Satanás tem um combo completo de desejos, de atrações, para laçar a alma cansada e duvidosa do pecador, porque todo ser humano hoje anda duvidoso. Todo crente hoje anda com o pé atrás na igreja, porque a descrença, a descredibilidade foi grande, está grande. A igreja está exposta, conforme está escrito em Cantares. Ela disse: eu fui exposta, posta, colocada para fora do palácio, fui posta na rua e fui queimada pelo sol. Os que eram para me proteger me expuseram. Fala agora dos pastores que foram infelizes no seu ministério e praticaram atos irreverentes, e com isso fizeram uma exposição contaminada, sem contar dos mercenários, dos falsos profetas, dos miseráveis mentirosos, dos artistas de palco e dos grandes contadores de piada do altar. São os verdadeiros stand-up os nossos cultos. Hoje nós estamos diante de um grande picadeiro, diante de um grande palco. Abriu-se as cortinas da pornografia, meus irmãos. Neste círculo de mentira fica a tua alma procurando aonde está Deus, aonde está Deus, cadê o Senhor? Tua alma quer, mas Satanás trabalha ofuscando, lançando todo tipo de torpenda, de miséria e de dúvida. Então, o que nós temos? Um combo completo para pecarmos, oferecido por Satanás e acolhido pela nossa alma, e em contrapartida o nosso espírito fica lá dentro de nós, querendo a igreja. Mas quando vamos para a igreja, encontramos essas notícias desagradáveis falando da igreja.
Então, com isso, imagine, fica o Senhor dizendo para você: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Para ouvir isso e para aceitar isso, é preciso estar crente de verdade. Efésios capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra sacrossanta de Jesus Cristo. Leia, amada igreja. Então, e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Levanta a mão e dá glória a Jesus. Esse é o caminho. Não vos embriaguei com vinho, vinho é o mundo. Não vos embriaguei com vinho. Você sabe separar? Você consegue afastar o pecado para seguir a Cristo, meu irmão, minha irmã? Não vos embriaguei com vinho. Não se contamine com mentiras. Não se contamine com fofocas. Não se contamine com falsos testemunhos. Não se contamine com profetas mentirosos. Não se contamine com pessoas que dizem: o Cristo está ali, o Cristo está lá, ali tem um adivinhando tudo, ali tem um contando tudo, olha aquela igreja ali, o pastor está dizendo tudo, ali. Não vos embriaguei com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, para continuar aqui, em uma igreja séria, em um lugar sério, em um ambiente honesto, em um ambiente que é a extensão da casa de Deus. Aleluia! Para separar o joio do trigo, é preciso que haja discernimento em vocês. Ah, meus amados irmãos e irmãs, quantos dos vossos irmãos, dos vossos filhos, perderam, irmã Lucimara, a fé de estar aqui hoje? Estamos vendo um risco dentro das nossas casas. Estamos assistindo os nossos filhos dentro dos nossos lares sendo sacudidos por Satanás. Eu vejo aqui entre os meus irmãos uma guerra para trazerem seus filhos para a igreja, mas essa guerra a gente vê que começou pelo pai. O pai começou a fraquejar, a fazer a obra de Deus mal feita, a conduzir os trabalhos de Deus desleixado, e aquele espírito de Eli, aquele espírito bandoleiro de servir, permeia dentro de muitos, e esta desgraça tem um preço muito alto, custa a tua casa, a tua família. Depois muitos vão dizer: mas não estava dentro da igreja? Estava, mas estava sem vigiar, estava sem conseguir controlar esse espírito miserável, carnal, que o devorou dentro da igreja com uma Bíblia debaixo do braço. Tem pessoas aqui mortas com a vida. Eles carregam a vida, mas a vida não entra neles. A vida não entra, e é preciso que os irmãos façam as campanhas. É preciso que os irmãos se esforcem
coloquem Deus em prioridade. É preciso que nós coloquemos Jesus como prioridade nas nossas vidas, para assim, pastora Lucimara, termos força, irmã Márcia, para dizer dentro da nossa casa: aqui reina o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso possa contaminar o coração, ou contagiar, melhor dizendo, o coração dos que são da gente, porque senão nem você mesmo se salvará. Paulo advertiu a igreja, explicando que quem semeia na carne, ou seja, quem vive segundo a velha natureza da carne, ceifará corrupção. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Veja, meus irmãos, livro de Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 8. Leiam toda a igreja comigo, bem alto. Porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Levante a mão e dá glória a Deus. Ó meu irmão, o que você espera que Deus faça? Se você está mentindo, se você xinga palavrão, se você anda de qualquer maneira na frente da tua filha, do teu filho, se você permite que a tua filha ande nua dentro de casa, se você permite que dentro da igreja teu filho venha e se sente lá atrás e venha com a cara feia. Olha o exemplo do Lucas. Às vezes, quem sabe teu filho está em casa agora, você está aqui, mas o teu filho está em casa porque não vê em você moral para dizer: vai para a igreja agora. Não há atração nele. O que é que ele está vendo nesse casal? O que é que ele está enxergando dentro desta casa que está o distanciando da igreja? Será que você não está semeando nada? Porque se você estiver semeando na carne, você vai encontrar a carne. Chama ele para o shopping para ver se ele deixa ou atrasa para se trocar. Chama para um jogo de futebol. Chama para um churrasco. Ou manda ir para a casa dos amigos. Oferece a ele trazer um amigo para dormir lá na tua casa. Ou ele ir dormir na casa de alguém. Você está entendendo o tipo de filho que você está tendo? E isso se alastra para outras coisas, para outros assuntos. O que semeia na carne também ceifará. Eu digo para a minha: vamos orar, minha filha. Acordou, vamos orar. Vai dormir, vamos orar. Vamos comer qualquer coisa, vamos orar. Eu ensino bons modos. No dia que não quiser, eu semeei no Espírito. Semeei e vigiei, porque também não fiz. Proibi de fazer, mas não fiz primeiro. Proibi de xingar, mas não xinguei. Proibi de gritar, mas não gritei. Proibi o que eu não faço. Porque você não pode proibir o que você não faz. Chamei, mas eu vim. Eu dei todos os exemplos. E assim é para a sociedade, é para tudo. Para os nossos amigos, mandam para você
um meme, uma prostituição, uma pornografia para o seu celular, porque não lhe respeita como crente. Lhe chamam para certos ambientes, porque não lhe respeita como crente. Eu não sei se vocês já notaram, mas um homem na minha envergadura, com a amizade que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho, vocês me veem por aí? Apareça um membro dessa igreja, ou de qualquer outra igreja. Vai na internet, digita Bispo Edinaldo Silva. Você digita, tudo que você digita de pastor, a capivara dele está lá. Vai, procura a minha. Eu faço isso debaixo do sangue de Jesus. Falo isso debaixo do sangue de Jesus. Que um homem na minha envergadura, Bandeirante, CNT, Rede TV, 107, 93 FM, MK, por onde eu passei, cheguei a ter 11 horas de rádio nas maiores emissoras do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Era para estar bagunçada a minha vida, era para estar sacudido o meu nome, mas ninguém tem nada a dizer, porque a senha do meu telefone a minha filha tem. Ela pega meu telefone e vasculha todinho, não que ela quer procurar nada, mas é porque ela tem liberdade. A senha do meu telefone a secretária tem, porque primeiro, eu sou um homem de Deus, eu não tenho 2 chips, eu não tenho 2 números, eu não tenho 2 redes sociais, e eu não me identifico com outro nome, porque a Bíblia manda sermos um com cara descoberta. Tem nada escondido não, irmãos. Quem semeia na carne ceifará. Quem semeia no Espírito também ceifará, meus irmãos. Esta é a concreta missão dada para nós. E contra fatos não há argumentos, meus irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Nosso desejo e vontades devem ser controladas pelo Espírito Santo, pois os desejos da velha natureza são impuros e nos conduzem para a morte espiritual. E vamos falar da vida guiada pela concupiscência da carne. Quem controla os seus desejos. Temos anseios, mas estes precisam ser controlados por Deus. Devemos submeter nossos pensamentos e desejos ao controle divino. O crente que não tem uma mente conduzida pelo Espírito Santo torna-se uma pessoa sem controle, sem qualquer diferença. A palavra de Deus nos ensina que precisamos mortificar nossa natureza. Colossenses capítulo 3, versículo 5, meus irmãos. Colossenses 3 e 5. Paulo aqui fala para a igreja de Colosso, uma igreja onde o gnosticismo predominava, e dentro desta igreja, ele diz no capítulo de número 3 e versículo 5, creio que os irmãos já acharam, eu convido toda a igreja para ler o que diz essa palavra maravilhosa. Leiam comigo. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Deus está dizendo: mate isso. Estava conversando com uma pessoa que ela disse: eu me apaixonei por um homem de 50 anos
E parece que ela tinha uma idade Y, que eu não vou citar aqui. E aí ela disse: o que o senhor acha? Eu falei: primeiro me conte a história dele. Ele já viveu com 6. Viveu com 6. Ora, 50 anos, viveu com 6 e não tem nenhuma. Se prestasse como esposo, estava sobrando? Louvado seja Deus. Se prestasse como esposo, estava sobrando, irmãos? Não tem uma família, não tem um filho, não tem nada. Viveu de desgraçar os outros, viveu de destruir os outros. Meus amados irmãos e minhas irmãs, mortificai, porque uma criatura dessa quer viver para prostituição. Existem mulheres aí que querem viver para prostituição, homens que querem viver para prostituição. E a Bíblia está dizendo: mortificai, mate os desejos pecaminosos, que todo mundo tem esses desejos. Todos nós temos esse desejo, mas a Bíblia diz: mortificai essas coisas, matem essas coisas. Está na hora de você querer casar, ter a sua esposa, ter a sua família. Está na hora de você entregar a sua vida para Jesus e fazer com que vala a pena, com que prevaleça a chamada de Deus para a sua vida. Esse mundo de pecado não vai lhe levar a nada. Amanhã você vai estar só, a senhora, o senhor, isolado pelos cantos, colhendo aquilo que plantou. Porque a Bíblia está dizendo que semeia, colhe, ou na carne, ou no espírito, colhe. Mortificar é permitir que Deus controle nosso pensamento, vontade e ações. Vivemos em uma sociedade hedonista, onde a busca pelo prazer tem feito com que muitos sejam dominados por desejos malignos, praticando sem qualquer pudor toda sorte de impureza, e tudo em nome do prazer, da liberdade. Diante desse triste quadro, a igreja não pode se calar, mas deve expressar sua virtude, anunciando a mensagem da salvação. E para terminar, eu quero falar do último tópico pontuado: a vida conduzida pela concupiscência dos olhos. Longe de Deus e sem controle do Espírito Santo, o homem manifesta seus desejos mais perversos, trazendo sérios prejuízos para os relacionamentos na igreja e fora dela. Quando o homem se torna insensível à voz de Deus e à voz do Espírito Santo, sendo governado apenas por seus instintos, torna-se semelhante aos animais. Uma vida conduzida pela velha natureza leva as pessoas a olharem apenas para os prazeres momentâneos que o mundo oferece, não atentando para o que é eterno. Davi viu e desejou a mulher de Urias, e o seu desejo descontrolado, levou a cometer um adultério e um homicídio. Ele não atentou para a concupiscência dos seus atos. O crente não pode se deixar seduzir pelos prazeres deste mundo. Veja o que aconteceu com Davi, um homem segundo o coração de Deus, que por causa do corpo de Betseba, por causa do prazer de deitar com aquela mulher bela e bonita, incontrolado pela carne, matou
matou Urias, o seu esposo, e ficou com aquela mulher cometendo pecados. E Deus, infelizmente, meus queridos irmãos, ele trouxe esse mal para dentro de casa. Deus usa Natã e diz a ele: a espada não sairá da tua casa, a dor não sairá da tua casa, o que semeia na carne ceifará. Ele destruiu a vida de Betseba, ele destruiu a vida de Urias, e agora a destruição entrou dentro da casa dele. Um filho estuprou a outra filha, a filha estuprada ficou louca, o irmão da filha estuprada foi lá e matou o estuprador. O filho que matou o outro filho se levantou contra o próprio Davi e rachou o reino, destruiu a casa de Davi e se amigou com as mulheres de Davi. Agora o filho começou a dormir com a mulher do pai, e a casa de Davi virou um inferno, virou uma angústia, virou um desespero, porque ele semeou na carne e colheu na carne. Está assustado, irmão Evaldo? O Evaldo arregalou os olhos agora para o meu lado. É de assustar, meu irmão. Aqui se prega a Bíblia. Eu podia estar aqui agora, com o microfone na mão, andando aqui, a câmera atrás de mim, vai aqui, vai ali, e contando história e pegando mentira para vocês. Estava tudo dando pulo, eu tenho certeza. As irmãs estavam tudo uriçadas, os irmãos uriçados, empolgados. Não é verdade? Nenhum êxtase fantasioso. Mas ninguém ia para casa refletindo. Hoje você vai para casa pensando. Fique de pé. Louve a Deus por essa igreja, amém, irmãos? É por isso